Portanto, o meu nome é Luís Gervão e vou dar uma palestra sobre... Agradeço também a terem-me convidado para vir aqui falar e a vossa presença. E vou dar uma palestra sobre dinossauros, a parte 1. O tema principal é Jesus ou Darwin. Um deles está errado. Isto é um tema amplo e, por isso, vai ter com certeza várias partes, conforme o Senhor permitir que eu desenvolva este tema. E eu próprio me sinto um dinossauro, porque acredito na Palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, e hoje em dia parece que é um animal em extinção. Por isso eu encaixo-me bem neste tema. Depois, no final, teremos uma sessão de perguntas e respostas, se alguém tiver alguma questão, que é sempre bom que haja questões, sinal que tiveram algum interesse no que foi passado e transmitido. Eu começava por mostrar este versículo aqui. Jesus Cristo diz-nos que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É um versículo fácil de memorizar. Eu, quando estava na faculdade, usava muito as mnemónicas, porque era muita matéria, e então aqui temos 10:10, João 10:10. É fácil de memorizar e é um versículo que me vem muitas vezes à mente quando vemos a sociedade em que nós estamos e parece que alguém nos está constantemente a querer roubar, não? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Eu pergunto qual é o livro mais lido no mundo. Boa, temos aqui alguém que está ao corrente. Sim, senhor, o livro mais lido no mundo é a Bíblia. No entanto, é posto de parte no ensino. Hoje em dia, estamos a ensinar outras coisas que não a palavra de Deus, nomeadamente feitiçarias, evoluções e igualdades de género e liberdades que não era suposto termos. E a Bíblia vai para o lixo, não é? De certa forma. E entramos, as nossas crianças entram na escola com uma certa formação, crentes, são sujeitos aos meios de comunicação seculares e saem evolucionizados. Ficam a crer em fábulas, como estava, digamos, profetizado há 2000 anos atrás, que haveria um tempo em que nós desviaríamos os ouvidos da verdade e voltaríamos a histórias de fábulas, tipo fábulas, histórias da carochinha. Durante um milénio e meio, acreditou-se no relato bíblico das origens e depois as pessoas sempre tentaram arranjar uma alternativa, mas isto era comumente aceito pela sociedade e foi graças a esses princípios que a sociedade europeia se transformou numa sociedade, um farol para o resto do mundo, onde se desenvolveu a ciência, onde se desenvolveram os hospitais, onde se desenvolveu a arte. Jesus Cristo nunca escreveu livro nenhum, mas não há ninguém na Terra sobre quem tenham escrito tantos livros. Nunca fez nenhuma pintura, mas o mundo está cheio de pinturas sobre Jesus Cristo, as mais bonitas. Então, a certa altura,
apareceu um senhor chamado Darwin que ficou zangado com Deus porque a sua filha morreu, jovem, e então resolveu elaborar uma teoria imaginária, fruto de uma imaginação fértil, e dizer que Deus não existe. E publica o seu livro. Ora, dizer que Deus não existe é o mesmo que eu dizer que ninguém fez o meu carro. Eu vim daqui num automóvel e dizer que Deus não existe é a mesma coisa que dizer que o carro apareceu e olha, não foi feito pela Ford ou pela Renault, nem foi nenhum engenheiro que fez aquela obra. Então, agora o homem construiu esta nova fábula da teoria da evolução, em que o mundo apareceu o universo foi criado há 13,7 milhões de anos, através do Big Bang. Passados 4,6 mil milhões de anos, a Terra esfriou, choveu nas rochas durante milhões de anos, transformou-as numa sopa, a sopa ficou viva, deu origem à vida, e aqui estamos. Portanto, podem dizer, olá, avôzinho, a sopa. O que se passa é que a evolução e a Bíblia são incompatíveis. Quanto à origem do universo, a Bíblia diz que Deus criou. A evolução diz que nada explodiu. Eu pergunto qual será a resposta mais lógica. Temos aqui este cientista, Alan Guth, que é um cosmólogo, e diz que o universo se rebentou, transformou-se em algo a partir de coisa nenhuma, e à medida que ficava maior, encheu-se ainda com mais material que veio absolutamente de lado nenhum. Portanto, é preciso ser um grande intelectual, muito lá para cima, para afirmar uma coisa destas. A questão é que quando uma pessoa se afasta de Deus, como dizia Dostoiévski, tudo é permitido. E entramos numa encosta derrapante. Começamos a ir de tolice para tolice, cada vez pior. Não é? Portanto, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mais uma vez, a Bíblia, escrita há 2.000 anos, 3.000 anos, neste caso foi o apóstolo Paulo, que era um grande perseguidor dos cristãos, e que a certa altura Deus apareceu-lhe e pergunta-lhe: porquê que tu mandas a perseguir? E transformou-se no grande apóstolo para transmitir a mensagem de Deus. Quanto à idade do universo, a Bíblia diz que o universo foi criado há 6.000 anos. A evolução diz que foi criado há 13,7 mil milhões. Portanto, a serpente chegou ao Adão e diz: olha, a Terra tem 4,5 mil milhões. E o Adão diz: mas foi criado há 5 dias. Não pode ser. O homem, segundo a Bíblia, foi feito à imagem de Deus. Segundo a evolução, o homem descende de animais inferiores. Ora, isto tem consequências abissalmente diferentes. Porque se nós somos considerados filhos de Deus, temos dignidade. Somos diferentes dos animais. Se nós somos considerados descendentes de animais inferiores, não há dignidade. E nós voltamos à barbárie dos pagões. Aliás, o mundo está a dar uma volta, não é? Começamos no tempo dos romanos, no paganismo, depois o cristianismo, finalmente, com o Constantino, implanta-se no Império, formam-se
todas estas instituições, universidades, hospitais, etc. Floresce a civilização e agora estamos a dar a curva e estamos a voltar ao paganismo e às perseguições, tal como estava previsto, profetizado. Portanto, o Planned Parenthood, por exemplo, pus aqui, faz dinheiro a vender restos de fetos. As pessoas vão fazer abortos e o Planned Parenthood corta os membros dos bebés e vende-os ao melhor preço. Sabiam disso? Não. Nunca ouviram falar no Planned Parenthood? Pois. Planned Parenthood é um organismo nos Estados Unidos que faz abortos e que é financiado pelo Estado e pelos alguns grandes, portanto, pessoas de muita riqueza, e lucra com a venda de órgãos de fetos. Curiosamente, há uma hipocrisia porque dizem que o feto não é um ser humano, mas depois vendem os órgãos para pessoas que precisam dos órgãos de seres humanos. É curioso. Outra questão que é importantíssima é quanto à morte. Segundo a Bíblia, a morte é resultado do pecado. Segundo o evolucionismo, a morte existiu antes do pecado e foi através da morte que nós aparecemos. Portanto, o homem come o fruto proibido, que não é a maçã, chama-se fruto do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. E depois surge a morte. Ao contrário, na evolução, a morte, através do sofrimento, da doença, da carnificina, faz, depois de milhões de anos, chegar o homem. Ora, se há morte antes do pecado, então a morte não é a pena do pecado. Segundo o que a Bíblia diz, a morte surgiu porque Adão pecou. Antes vivíamos num mundo perfeito. Não havia morte, não nos matávamos uns aos outros, todos eram vegetarianos, incluindo os animais. Era um mundo perfeito, só que Adão cometeu o pecado. Agora, se a morte não é pena do pecado, então a morte de Jesus não paga essa dívida do pecado. Portanto, não precisamos de um Salvador. Estas são as consequências de um ponto de vista ou de outro ponto de vista. Ora, Moisés recebeu, não sei se conhecem a história, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Reparem que os 10 mandamentos estão escritos em pedra. Portanto, os mandamentos são absolutos. Nós vivemos num mundo em que a moral é relativa. A tua moral pode não ser a minha. O que é bom para ti pode não ser bom para mim. É um momento civilizacional que nós estamos neste momento. Mas a moral está escrita na pedra. E diz, os 10 mandamentos, estão aqui, resumidos. Eu gostava que prestassem atenção, em particular, ao 4 e ao 9. Porque se a teoria da evolução é verdade, então Deus não pode ter criado o mundo e o universo em 6 dias literais. Certo? E não havia morte. Criou o mundo sem morte, sem dor, sem derramamento de sangue. E também todos os animais terrestres e todos os seres humanos descendem da Arca de Noé.
Eram 8 pessoas. Conhecem a história da Arca de Noé? Já ouviram falar? Eram 8 pessoas e os animais terrestres. Os animais aquáticos não precisaram de ser vir na arca. Portanto, os primeiros capítulos de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, estão cheios de erros. Assim como todas as referências a Deus como Criador. Assim como todas as referências ao dilúvio de Noé. Portanto, todos os livros que mencionam Deus como Criador falam de Noé. Falam da criação do mundo, estão errados. Portanto, Deus estava a dizer uma mentira quando afirma aqui no 4: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo. Porque ele disse: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao mesmo tempo, Deus diz que não mentirás. Portanto, Deus está a infringir os seus mandamentos. Segundo a teoria da evolução, Deus está a mentir e está a infringir os seus próprios mandamentos. Além disso, o próprio Jesus Cristo também mentiu quando se referiu a Jesus, a Deus como Criador e ao dilúvio. Ele disse, quando lhe perguntaram como é que iria ser a segunda vinda, como é que, quando tu voltares, como é que vai ser? Ele disse, vai ser como nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Portanto, Jesus também estava a mentir. Na teoria da evolução, o homem surge muito depois da criação. Surge ali o homem. Na teoria bíblica da Terra Jovem, o homem surge no princípio da criação, ao 6º dia. Jesus Cristo disse, desde o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Portanto, os profetas foram criados desde a fundação do mundo. E também diz, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Está bem claro, desde o princípio da criação, que o homem existe. Portanto, Deus confirmou a Bíblia. Aliás, Jesus confirmava a Bíblia, os apóstolos confirmavam a Bíblia. Jesus Cristo não escreveu nada, a não ser quando estava com a mulher adúltera, sentou-se e escreveu qualquer coisa na areia. Jesus Cristo não escreveu nada. Jesus Cristo apenas disse, está escrito. Depois disse, vocês sois nécios por não acreditarem no que está escrito. E depois diz, e vocês não leram? Portanto, Jesus só confirmou a palavra. Se a palavra está errada, Jesus Cristo é um mentiroso. Portanto, são estas as consequências da teoria da evolução. Deus é mentiroso, Jesus Cristo é mentiroso. Agora, é importante que nós saibamos quem é que está a falar a verdade. Porque desse conhecimento depende a nossa vida terrena e a nossa vida futura. Porque Jesus disse que se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Estão a acompanhar? Até agora estou a ser, enfim, fastidiante. Ora bem, o que eu peço é, demos uma oportunidade a Deus de se defender. E é esse o meu objetivo, a partir deste... é tentar que as pessoas deem uma hipótese de Deus se defender. Porque o que se vê é ignorância. A pessoa vai às escolas, nem sabem a história do Adão e Eva, nem sabem o que é que a Bíblia diz, arranja-se um pretexto de que a Bíblia é religião e a evolução é ciência, mas isso não pega. Não pega porque
são ambas religião. Aqui não é uma diferença entre ciência e religião, aqui são ambas religiões. Porque alguém viu um macaco transformar-se num homem, um gato transformar-se num gato? Não, tem que se acreditar por fé. Eu acredito na evolução por fé. E vou mostrar a seguir um vídeo em que se nota perfeitamente isso. Portanto, vamos pôr a Bíblia ao teste. Porque nós podemos pegar no que a Bíblia diz e testar com o mesmo rigor quando testamos uma teoria científica. Se a Bíblia é verdade, podemos testá-la. Certo ou não? Vamos testar então. O próprio Deus diz na sua palavra: entremos em juízo. Conta as tuas razões para que possas justificar. Jesus quer que nós argumentemos. Mas nós não. Eu não conheço Jesus, nem sei quem é, nem quero ouvir falar. Claro que não quero ouvir falar, porque se ouvir falar, vai ter o seu ponto de vista completamente destroçado. Não é? Isto é, se não fosse trágico, isto era cómico. Como é que uma pessoa pode acreditar, como Alan Guth, que nada explodiu e deu tudo? É preciso ser um cómico, não? Não. Portanto, vamos então ver os factos. Esta apresentação concentrou-se sobre os dinossauros, como eu disse, porque isto é muito amplo, e vamos por sessões. Portanto, qual das visões se encaixa melhor nos fatos da natureza? Quanto às espécies intermédias, por exemplo, o que é que nós vemos? Stephen Jay Gould, um paleontólogo, estuda fósseis, diz o seguinte: a ausência de evidência fóssil para estágios intermediários, mesmo em nossa imaginação para construir intermediários, porque este jogo da evolução tem a ver com especulação. Pegamos um bocadinho de factos e pomos uma especulação, tipo como um bolo que vai aquecer, pegamos um bocadinho de fermento e aquilo cresce imenso. Portanto, mesmo na nossa imaginação para construir intermediários, tem sido um problema persistente e irritante para os evolucionistas. Portanto, temos aqui um evolucionista numa revista científica, Paleobiologia, em 1980, a dizer que não existem espécies intermediárias. É uma chatice, é irritante. Eu queria que houvessem, mas não há. Chatice. E agora temos aqui este vídeo, filmado por um senhor chamado Ray Comfort, nas universidades na Califórnia, em que ele entrevista cientistas famosos e entrevista os alunos. E vejam a reação dos alunos. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution where there's a change of kind? Change of kind. Change of kind. I'm gonna have to think about that one a little longer. You give me anything that I can see, observe, and test, which is the scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds. Test and observe. Could you give me observable evidence, which is the scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds? Okay, I gotta think about it. So you want the evidence of it? I would say I cannot, I think. It's a hard question, actually.
Control DNA. So, can you repeat the question again? Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution? Let me think about that for a sec. Observable evidence, something where we don't have to exercise faith. Something that can be observed, like the scientific process, observable. That's a good question. That one I'm not quite sure. So you can't think of any observable evidence for evolution? No. How do you know it's true? I'm not sure. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. I guess so. So it's unscientific, you can't prove it. It's scientific, actually. You could prove it. It could be proven. Just Do it for me. that's hard. That's just too broad of a. Unobservable, that's why you need millions of years. Yes, exactly. You're trusting the biology majors and the biology professors know what they're talking about, Yeah, and they can't even give me corporations. evidence of a change of kinds. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. I just go on what I've seen and what I've learned from So class. you believe. Yeah. You know what that's called? What? Blind faith. Blind faith. Faith is the great cop-out, the great excuse to evade the need to think and evaluate evidence. Richard Dawkins. Portanto, mudança temos estases em que as espécies mantêm-se as mesmas. Não há evolução. São estacionárias. E mudança. A evolução diz que as coisas, os organismos, vão mudando ao longo do tempo. Nós temos uma coisa chamada fósseis vivos. Pegam num camarão, supostamente têm, quando estou a comer um camarão, até podem estar a ter uma aula de biologia. O camarão, supostamente, num fóssil tem 150 milhões de anos. Estão a comer um camarão idêntico ao camarão fossilizado. Chama-se isso stasis. Não há evolução. Descobrem morcegos. No registro fóssil, o morcego é idêntico ao morcego atual. Descobrem ostras, descobrem o que for, iguais ao registro atual. Chama-se isso stasis. Portanto, o que é que encaixa melhor nos factos da natureza? Fica ao critério. Quanto à idade, como nós dissemos, os dinossauros, segundo a Bíblia, existem há 6.000 anos, juntamente com o homem. Segundo a evolução, foram extintos há 65 milhões de anos. Evidências que nós possamos usar para demonstrar que os dinossauros não se extinguiram há 65 milhões de anos. Quando vemos um osso, o que é que vocês podem nos dizer deste osso? Qual é a idade deste osso? Conseguem ver assim? Não conseguem. Porquê? Porque o osso não tem uma etiqueta a dizer foi feito em Taiwan há 65 milhões de anos. Não tem. Portanto, tem que se fazer deduções. Tem que se fazer testes. Tentar, tipo, ciência forense. Ver quem foi o autor do crime ou quando é que se deu o crime. Temos um sistema de fazer esse teste. Chama-se carbono 14, que é um elemento natural que, fruto dos raios cósmicos atingirem o nitrogênio 14, que depois expulsam ali uma partícula e ele transforma-se em carbono 14. Ora, o carbono 14 tem uma característica, é que tem uma meia-vida, portanto, desintegra-se, diminui a sua... É como um torrão de açúcar, põe num bocadinho de água e ele desfaz. Portanto, desintegra-se para metade do seu potencial em 5.700 anos. Quer dizer que, ao fim de 100.000 anos, já não existe carbono 14 nenhum. Ora, o carbono 14 vai diminuindo, mas o carbono 12, que é outro componente, este estável, o carbono 14 é instável, este mantém-se. E, portanto, nós temos aqui um relógio natural. Certo? E que começa a funcionar quando o organismo morre. O organismo morre, enquanto vive, vai consumindo o carbono 14 vai desaparecendo, mas depois vai comendo outra vez plantas, e as plantas é que agarram este carbono 14, e, portanto, ele está sempre a renovar o seu carbono 14. É como se tivermos uma conta bancária
recebemos o salário ao fim do mês, fomos na conta, depois tiramos um bocadinho, voltámos a pôr, durante a vida. Quando morremos, deixamos de receber dinheiro, como é óbvio, e a conta bancária começa a ficar sem verba nenhuma, não é? É a mesma situação. Portanto, temos aqui um relógio natural. Ora, o que é que se constata? Temos aqui, por exemplo, um hadrossauro, supostamente com 67 milhões de anos, foi encontrado carbono 14. O que é que isto demonstra? Demonstra que o animal não morreu há 65 milhões de anos. Morreu menos antes de 100 mil anos. Eu, para vos mostrar, para vos dar uma ideia, trouxe aqui uma fita métrica. Então, eu ponho aqui a fita métrica e ando 3 metros. 3 metros. Corte. Tem que ter alguém. Obrigado pelo apoio. 3 metros. Vamos ver aqui 3 metros. 3 metros. Portanto, aqui serão os 65 milhões de anos da Bíblia, da evolução. Os 100 mil anos estão aqui. Por acaso é um B de Bíblia, eu poderia ter posto aqui, sim, ciência. Suponhamos que eu pedi para fazerem o C de ciência, mas não deu para fazer. Perderam o C. Pronto. Suponhamos que aquilo é o C de ciência. A ciência demonstra que o animal tem menos de 100 mil anos. A evolução diz que tem 65 milhões. Não sei se estão a ver a diferença abissal. E a Bíblia diz que o animal tem 6 mil anos. Portanto, a Bíblia e a ciência estão ali juntinhas. A evolução está aqui. Isto é só para fazer uma demonstraçãozinha, para terem uma ideia da diferença entre as duas. Temos também o caso do DNA. Vocês já ouviram falar no DNA? O DNA é o mesmo problema para os evolucionistas. Porquê? Porque o DNA, à temperatura, depende da temperatura. À temperatura de 10 graus, porque isto nesta altura os dinossauros não viviam no gelo, não é? Vamos ter que considerar 10 graus, que até é uma coisa, não é o mais correto, devia ser para aí 15 ou 20, mas à temperatura de 10 graus, o DNA desaparece completamente ao fim de 350 mil anos. Certo? Portanto, ao fim de 350 mil anos, a 10 graus, não devia existir nenhum DNA. Agora, o que é que acontece? Aqui na revista Science, que é uma revista das mais conceituadas do mundo científico, este senhor, Woodward, publicou um artigo a dizer que encontrou DNA em fragmentos de animais com 80 milhões de anos. Mas o que é que se passa com estes evolucionistas? Eles não conseguem raciocinar. Será isso? Não sei. Ou isto é uma questão religiosa? Isto vem ao problema da questão religiosa. É que nós estamos aqui a falar da religião. A religião tem dogmas. Mesmo que as evidências apontem noutro sentido, a minha religião não me permite aceitá-las. Percebem? Portanto, temos uma fé apesar da evidência, enquanto que o cristão tem uma fé baseada na evidência. São dois tipos de fés diferentes. Uma é contra a evidência, mas é uma fé. E outra é baseada na evidência. O acontecimento mais bem provado da antiguidade é a crucificação de Jesus Cristo. Não existe nenhum acontecimento tão bem demonstrado, com tantos escritos. Por exemplo, as histórias do Aristóteles, os livros do Aristóteles, suponhamos que há 4 cópias escritas 400 anos, 1000 anos depois do Aristóteles. O Platão, suponhamos que há 12 livros escritos 200, 300 anos depois do Platão. Jesus Cristo tem 20 mil manuscritos escritos 50, 30, 20 anos depois do acontecimento. Não existe nenhum documento
Nenhum acontecimento tão bem provado na história da Antiguidade. Tecidos moldes, a mesma coisa. Temos aqui no Brasil um animalzinho, supostamente com 110 milhões de anos, mas encontraram tecidos moldes. Temos aqui, este é famoso, da Schweitzer, que encontrou em dinossauros, Tyrannosaurus rex, vasos sanguíneos, células sanguíneas. Temos aqui fragmentos flexíveis. Como é que um animal com centenas de milhões de anos pode ter vasos sanguíneos, sangue e fragmentos flexíveis? Não pode. E depois, esta autora, pesquisadora, em vez de pegar na teoria e dizer, não, temos que fazer uma nova teoria, não. Nós vamos tentar descobrir como é que é possível o DNA manter-se durante milhões de anos. Porquê? Porque é uma religião. E eu não posso deixar a minha religião por mais evidência que eu tenha. Temos aqui, por exemplo, o caso do Sr. Armitage, que também descobriu tecidos moldes e foi demitido. Foi demitido. Na Califórnia, este senhor descobriu um cientista, ousou publicar um artigo em que falava que o animal, um dinossauro, era jovem, porque encontrou tecidos jovens, foi demitido. Chama-se um herege. Religião, heresia, não pode existir. Temos aqui este vídeo do senhor, chama do Ben Stein, Expelled, em que ele aparece, o Ben Stein, ele é o ator, sobre situações destas, dezenas de situações destas. Temos aqui um livro com a mesma situação. Portanto, cientistas que são expulsos, que são demitidos, que são perseguidos. Porquê? Por terem uma visão, um ponto de vista diferente. Quanto aos animais atuais, segundo a Bíblia, os dinossauros coexistiram com animais atuais, tipo coelhos, gaivotas, papagaios. A evolução não, a evolução diz que ao longo do tempo os animais vão evoluindo. Temos aqui, por exemplo, uma imagem no Museu da China. Desculpem lá. Vocês não veem aqui mais nenhum animal, a não ser dinossauros. Pois isto não está de acordo com a realidade. Deviam ter ali, por exemplo, patos. E isto são animais que apareceram juntos com os dinossauros. Isto é o animal atual. Temos aqui o professor de Berkeley. One of the students here, Tom Stidham, has been going through our collections from the late Cretaceous, looking for the remains of birds. And what they're finding is that there is at that time, in the late Cretaceous, quite a diversity of modern groups of birds. Tom has just had a little article published in Nature in which he describes a late Cretaceous parrot. There are more pieces of information out there that are now being described in papers that are being written or in review, showing that other kinds of modern birds were present in the late Cretaceous. Então, temos aqui o professor de Berkeley, que é uma universidade super liberal, tudo é permitido. Nesta faculdade houve um caso de um estudante que durante 8 meses a fio foi nu para as escolas. Era um naked guy. E ninguém lhe dizia nada porque, como é que vamos dizer, aqui não há certo ou errado, ele pode fazer... Nós não sabemos, aqui vale tudo. Então ele ia nu para as aulas durante 8 meses. E é uma universidade de onde saíram tantos, deve ser de onde saem mais liberais e pessoas assim com ideias, portanto, da parte liberal, não é? Berkeley. Eu falo no Cretáceo, só para terem noção, o Cretáceo é o período Cretáceo dos dinossauros, não é? Portanto, aparecem animais atuais no tempo dos dinossauros. Com o homem, a mesma situação. Segundo a Bíblia, os dinossauros coexistiram com o homem, segundo a evolução, não existiram. Ora, nós temos centenas de documentos
de lendas, de situações em que se demonstra que os dinossauros coexistiram com o homem. Mas isto terá que fazer parte de uma outra palestra, pois já temos o tempo a chegar ao fim, não é? E então, eu iria passar à frente e para não vos, digamos, fazer perder mais tempo, iria apenas dizer que nós não temos aqui uma questão intelectual. A diferença, porque é que as pessoas não acreditam na criação? Não é uma questão intelectual, é uma questão moral. Em algumas culturas existem que, quando alguém as causa uma ofensa, deixam de, os que foram ofendidos, deixam de querer falar com essa pessoa, de saber o que é que ela tem a dizer. Às vezes até fazem funerais fictícios, arranjam um caixão e fazem um funeral, dizer o nosso filho morreu, por exemplo, quando ele mudou de religião, e não querem mais ouvir falar dele. Os ateístas é isso que fazem com Deus. Não querem ouvir falar de Deus. Sabem que Deus exige prestação de contas, e por cada ação, e por cada palavra, e até por cada pensamento. E então dizem, Deus morreu, eu não sei quem é Deus, nem quero saber. Temos aqui um ateu a falar. I've had with another Christian actually last night, and we were sort of discussing just what would it take to convince an atheist that the resurrection had happened. And I said to him, well, if we had affidavits from the Roman guards standing at the foot of the cross that they'd seen the resurrection take place, they'd seen the body taken down, they'd seen the body taken to the grave, they'd stayed by the body, and they'd actually seen the stone being rolled away and Jesus come out, and they'd stayed with Jesus all through the 40 days and watched him ascend to heaven. And that was documented and that was authenticated. Would an atheist accept it? And I said, no. And that is really the key. Evidence is not the issue. Está aqui um ateísta a demonstrar que a questão não tem a ver com as evidências. É uma questão moral. A pessoa não quer acreditar, não acredito. E eu terminava então só com uma história, se me permitem. Uma vez numa escola, os alunos foi-lhes dado um trabalho para escolher quais eram as 7 maravilhas do mundo. Então reuniram-se e nomearam 7 maravilhas. Nomearam as pirâmides, o Taj Mahal, as muralhas da China, as terracota, aquelas figuras de terracota, o Grand Canyon. Mas havia um que estava ali mais calado e o professor virou-se para ele e então, e tu, tens algo... O que é que tens? Tens alguma lista diferente? E ele disse, sim, eu tinha aqui uma lista diferente e tal. E estava assim um bocado envergonhado, mas o professor ficou curioso e disse, mas então diz-nos qual é a tua lista. E ele pegou na lista e disse, a minha lista é... As maravilhas são ver, saborear, tocar, ouvir. E depois juntou sentir, rir, amar. Portanto, há certas coisas que nós tomamos como dados adquiridos, mas que de facto são maravilhosas. E nós precisamos tomar cuidar do nosso ser, tanto emocionalmente como espiritualmente, como fisicamente. E em termos físicos há 3 coisas importantes em termos físicos, que é a alimentação, exercício e a atitude.
Porque não é tanto aquilo que nós comemos, mas aquilo que nos come a nós. E há uma ligação muito importante entre a nossa mente e o nosso corpo. E terminava por aqui. Se tiverem alguma questão e eu saiba responder, estou disponível. Muito obrigado pela vossa atenção.